Olá, companheiros, boa noite, muito boa noite a todos os agentes comunitários de saúde, nossos agentes de combate às endemias de todo o Brasil. Gostaria de deixar de antemão aqui um abraço apertado em cada um e em cada uma, que nesse instante reserva esse tempinho da sua vida para estar conosco, dialogando sobre os nossos assuntos, sobre as nossas questões, sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos avanços, sobre os nossos planejamentos e programações, tá? Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos, mais uma vez, juntos, estarmos com saúde, estarmos decididos aqui a continuar a nossa luta pelos nossos avanços, pela manutenção dos nossos direitos, nessa organização tão grande que é a Confederação Nacional CONAX. Hoje nós iremos tratar de um tema que tem despertado aí a curiosidade de cada um de nós, agentes de saúde e endemias em todo o Brasil. E para isso nós trouxemos aqui o doutor Marcelo Rodrigues, ele que faz o jurídico da nossa Confederação Nacional, tá? Eu vou passar aqui 2 minutinhos para ele, só para ele fazer aqui as considerações iniciais, retorna para mim e a gente vai começar a iniciar esse bate-papo da noite de hoje. É o tempo que os nossos companheiros vão entrando na nossa sala. Nesse momento, nós já estamos com vários estados do nosso país já representados, mas eu tenho certeza que, nesse instante, o companheiro Genaldo já está aí divulgando o link da nossa live e que, muito em breve, nós teremos aqui um número muito alto de participação de companheiros de todo o Brasil. Doutor Marcelo, suas considerações iniciais. Obrigado por ter aceitado o convite de estar hoje dividindo essa live aqui comigo. Fique à vontade. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os agentes de combate às endemias e os agentes de saúde de todo o Brasil. Para mim é um motivo de muita alegria e sempre que for convidado, virei com o maior prazer para poder tratar aqui dos assuntos relevantes para a categoria de todo o país. Muito obrigado. Muito bem, doutor Marcelo, a gente que agradece. O doutor Marcelo tem estado muito próximo de mim, especialmente, e de todos os diretores da Confederação Nacional, esclarecendo as nossas dúvidas e nos orientando em relação às questões jurídicas que a gente enfrenta no nosso dia a dia enquanto organização nacional. Tá? Antes de passar para o assunto principal da nossa live, eu queria trazer algumas falas aqui e alguns avisos aos nossos agentes que nos assistem nessa hora. Primeiro, relembrar, porque na última live eu já coloquei para todos nós que a CONAX ela irá estar no Rio de Janeiro, nos dias 15, 16, 17 e 18 de março, agora, né, próximo, amanhã é 1º de março, então, estaremos daqui a 15 dias, praticamente, no Rio de Janeiro, com a participação de todos os diretores da Confederação Nacional, bem como com a participação de todas as lideranças filiadas à Confederação, para que a gente possa, ali, naquela reunião, traçar os nossos planejamentos para o ano de 2023. Nada na nossa vida acontece de forma efetiva se não houver um planejamento prévio. A gente precisa se planejar. Quais são as nossas prioridades de luta para o ano de 2023? Quais são as estratégias que nós iremos utilizar
para alcançar os nossos objetivos no ano de 2023, de que forma a gente vai ter as condições necessárias para chegar até o alcance dos nossos objetivos. Então, tudo isso se chama planejamento. E a Confederação Nacional, ela se organiza para que, ao final da luta, a gente garanta um resultado positivo para a nossa categoria. É assim que tem sido e é assim que vai continuar sendo, tá? Isso é uma cobrança do nosso estatuto. A gente tem essa primeira reunião, né, no início do ano, para poder organizar a luta para os enfrentamentos, para os desdobramentos das lutas durante o ano que se segue. Então, essa reunião vai acontecer no Rio de Janeiro, com a participação, repito, de todos os diretores da Confederação Nacional, somado ao time de todas as lideranças que são de entidades filiadas à Confederação Nacional. Nesse momento, a Confederação se organiza também na sua parte financeira para poder ter condições de realizar, né, os seus trabalhos, presta contas, é um momento muito importante da nossa categoria. Esse evento vai acontecer no município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Antecipado a esses dias, 15, 16, 17 e 18, a CONAX já vai estar a partir do dia 8 de maio, Dia Nacional da Mulher. Olha, doutor Marcelo. Bem privilégio. Eu já vou estar aí com vocês cariocas, o companheiro Vilela, que é o nosso sindicato filiado aí no Rio, SINAX, RJ, está organizando uma série de reuniões setoriais, reuniões descentralizadas, para que a gente possa previamente estar com os companheiros do Rio de Janeiro, trabalhando as dificuldades do Rio, especificamente do Rio, levando as informações a nível de Brasil e deixando os nossos companheiros fortalecidos para dar continuidade às lutas aí no estado do Rio de Janeiro, ok? É um aviso que eu estou dando para todos os agentes de saúde e endemias do Brasil, em especial os companheiros do Rio de Janeiro. A outra questão que eu quero aproveitar a oportunidade e já antecipar para todos que nesse instante participam dessa live, é que vocês podem já ir se preparando. Nós iremos deliberar dentro dessa reunião no Rio de Janeiro o primeiro grande momento da CONAX em Brasília. Então, você que é filiado da CONAX, você que não é filiado, mas que acredita no potencial da CONAX, você que é simpatizante dos trabalhos da CONAX, você que acompanha a Confederação Nacional e sabe que essa é a entidade que legitimamente representa toda a categoria a nível de Brasil. Se preparem. Esse grande momento ele vai acontecer em maio, em Brasília. E você que quer estar junto, quer participar junto conosco, já pode ir se organizando financeiramente, já pode ir se organizando na questão de estar, né, com as suas liberações, porque lá no Rio, a nossa intenção é já lançar a convocatória oficial para o chamamento do grande primeiro momento da categoria em Brasília para defender a regulamentação da nossa aposentadoria especial, a regulamentação desse artigo da Emenda Constitucional 120 e também a regulamentação do percentual máximo de insalubridade para todos os agentes de saúde e endemias no Brasil. Não é isso, doutor Marcelo? Perfeito, perfeito. Porque a gente sabe que carece de regulamentação esses dois artigos da Emenda Constitucional 120.
né? Claro que a gente poderá estar trabalhando também outras pautas, inclusive a desprecarização do vínculo dos nossos agentes de saúde e endemias que, nesse instante, encontram-se com vínculos precários, indiretos, né? E aí vai ser um momento em que a gente vai estar em Brasília fazendo essas tratativas e já começando a trabalhar nesse aspecto. Parece que a conexão caiu, é impressão minha? Não, né? Enfim. Bom, queria tranquilizar os companheiros, agentes de combate às endemias, dizer que essa ausência do repasse, né, vai acontecer, fruto da emenda constitucional 120. Nós iremos estar em Brasília por esses dias, onde nós vamos ter uma agenda com a SVS para tratar dessa data de repasse para os fundos municipais de saúde. Então, eu já vi aqui no início o companheiro já fazendo essas indagações e eu já estou aqui tranquilizando a gente combate as endemias que isso vai acontecer por esses dias. E até adiantar que nós teremos no Rio de Janeiro a presença da SVS, o setor responsável pela questão financeira, né, pela questão das transferências de recursos aos municípios, e lá nós vamos estar todos juntos, diretores e lideranças, já fazendo essa cobrança e oficializando o Ministério da Saúde em relação a isso. Vamos ter também a presença da Secretaria de Atenção Primária em Saúde no nosso evento no Rio de Janeiro, onde vamos estar dialogando também as questões dos agentes comunitários de saúde, entre outras questões, para você ter noção do que será esse evento no Rio, da importância desse evento, beleza? Então, fica atento, segue as nossas redes sociais, para que você fique inteirado, para que você fique informado de tudo que acontece em relação à nossa categoria, através da entidade legítima representação dessa categoria a nível de Brasil. Tá. Já estou falando demais, vamos adentrar no tema propriamente dito. Nós tivemos nas redes sociais um processo, doutor Marcelo, que agora é com o senhor, que foi um processo lá do município, de uma agente comunitária de saúde, companheira nossa, lá de Paraupebas, no estado do Pará. Ela provocou a justiça em busca do direito dela de receber a parcela extra adicional de final de ano, né? Dentro da transferência de recursos do Ministério da Saúde para os agentes comunitários de saúde, assim como também para os agentes de combate às endemias, a portaria ministerial garante que serão transferidos 12 parcelas, que é de financiamento do PIS nacional, mas anterior à lei do PIS, 2014, essa portaria ela já existia para os agentes comunitários de saúde, especificamente, que era uma portaria de manutenção e custeio do programa Agente Comunitário de Saúde. Então, a companheira lá em Paraupebas entrou na justiça, o doutor Marcelo vai tecer melhores comentários, reavendo o direito dela de receber a 13ª parcela, a parcela extra adicional, que é uma parcela que o Ministério passa a mais ao final do ano. No último trimestre, ele olha o SINES no mês de setembro, se não me engano, e aqueles profissionais que estão ali, ele passa uma parcela a mais para que o gestor repasse aos agentes de saúde. Porém, existem muitas controvérsias em relação a esse direito, muitos questionamentos. Muitos prefeitos não repassam aos agentes de saúde, utilizam o valor para pagar o 13º salário. A gente já fez uma live aqui sobre isso, vocês devem estar lembrados. Inclusive, a CONAS emitiu uma nota de informação
aos agentes de saúde a respeito dessa parcela extra adicional. E hoje nós estamos vendo nos grupos de WhatsApp uma matéria de um deferimento, posso dizer assim, se não for assim, o doutor Marcelo vai me corrigir, do Supremo Tribunal Federal, da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, onde esse processo para o PEBA, ele foi para a segunda instância, foi para a terceira instância, e a ministra se manifestou a respeito dessa questão. Então, vou passar para o doutor Marcelo, ele vai esclarecer melhor esse processo e esclarecer o que isso, essa manifestação da ministra Rosa Weber trouxe para a companheira de Paraupebas e, por conta dela, o que vai trazer também para todos nós, da rede de saúde de todo o Brasil. Doutor Marcelo, fique à vontade. Muito obrigado, presidente. Eu vou tentar falar de forma simples, evitando o juridiquês aqui, e aí a qualquer momento a gente pode fazer intervenção se entender que não houve alguma palavra de alguma forma que não ficou bem clara, sobre que todos os agentes possam entender de fato e aí não restar dúvida, porque o objetivo da live é justamente isso, esclarecer para que não reste dúvida alguma em relação a isso. Então, nobres, o processo era datado de 2014, como a presidente bem colocou, lá em Paraupebas. E lá houve inicialmente dois pedidos, foram dois pedidos principais que a companheira de Paraupebas requeriu. Quais sejam a insalubridade no grau de 40%, que é o grau máximo, e o adicional de incentivos financeiros. Então, o juiz analisou e, em primeira instância, o juiz entendeu que dentro do processo não haviam subsídios contundentes que fizessem com que a mesma obtivesse êxito no grau máximo da insalubridade. Então, nesse sentido, a insalubridade ele negou. Porém, em relação aos incentivos financeiros, ele deferiu, ou seja, a sentença foi parcialmente julgada para a companheira agente comunitário de saúde. Nesse sentido, o que acontece? O município ficou insatisfeito, né, porque ela ganhou o direito ao incentivo que já era consolidado e aí foi chancelado pela sentença. O município recorreu para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Quando ele recorre para o Tribunal de Justiça, de fato, o desembargador relator que recebeu o recurso de apelação, ele fez a análise e identificou o mesmo que o juiz de primeiro grau identificou, que de fato era um direito da agente comunitária de saúde. Isso embasado já na portaria de 2003, que já trazia que o direito ao incentivo era de fato, seria repassado para o agente comunitário de saúde. Então a verba é carimbada nesse sentido. É um incentivo, não se confunde com remuneração, nem com 13º, como já foi amplamente difundido pelas redes sociais. Então, o desembargador, ele reconheceu a decisão que foi pleiteada pelo juiz de primeiro grau e manteve a decisão. Logo, a agente de saúde teve esse direito garantido. Porém, foi para a turma do tribunal, porque foi uma decisão monocrática, e aí foi para a turma do tribunal, onde os outros desembargadores da segunda turma do TJ Pará, por unanimidade, manteve a decisão do douto desembargador. Logo, proferiram um acórdão. O que é um acórdão? É uma decisão do segundo grau, onde os desembargadores vão julgar aquela demanda. E eles, por unanimidade, entenderam que estava correto, que, de fato, a agente comunitária de saúde teria o direito ao seu adicional, que é repassado pelo Ministério da Saúde. E aí, o município, ainda insatisfeito com a decisão do tribunal, recorreu ao STF. Em primeiro momento, só um pouco técnico para que vocês entendam, em primeiro momento, quando ele recorreu, os desembargadores entenderam que não era matéria para ir para o STF. E aí o que ocorre? Eles recorreram dessa decisão, foram para o presidente do tribunal, e o presidente do tribunal permitiu que o recurso subisse, então fosse para o STF. O recurso foi para o STF. Ao chegar lá, foi recepcionado pela ministra Rosa Weber, que é a atual presidente. E ela, na sua decisão monocrática,
entendeu que, de fato, não haveria matéria para que seja tratado no STF. Ela negou o provimento do recurso. Então, manteve-se a decisão de primeiro grau. Então, até o momento, o município não ganhou em nenhuma das instâncias. Foi, na primeira instância, foi dado o direito do adicional. Em segunda instância, que foi o Tribunal de Justiça, foi mantida a decisão, e no STF também, porque o recurso sequer foi recepcionado. Aliás, a ministra recebeu, mas negou por entender que já foi tratado em matéria infraconstitucional, porque o STF está lá para julgar as matérias constitucionais. Ela entendeu que não é o caso para essa questão, haja vista que todas as portarias já foram muito bem explanadas e a jurisprudência foi criada. E o que isso significa? Significa que, de fato, há uma jurisprudência. Por quê? O Tribunal de Justiça do Estado do Pará entendeu que, de fato, há o direito para o agente comunitário de saúde. Isso não significa dizer que está pacificada a decisão e que todos os juízes vão seguir. Por quê? Não há súmula, tampouco vinculante. Só quem emite súmula vinculante é o STF. E aí sim, a súmula vinculante teria força de lei, o que não é o caso ainda, né? Porque a matéria sequer foi para o STF de forma integral, haja vista que foi negado pela ministra. Então, nesse sentido, o que ocorre? Há uma jurisprudência com base na decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Existe um grupo, inclusive com alguns assessores jurídicos de vários sindicatos espalhados pelo Brasil, presidente, onde nós encaminhamos um resumo dessas informações para que os colegas advogados em cada um dos seus sindicatos que a CONAX atua, que estão filiados conosco, que eles possam utilizar de jurisprudência e assim ajudar, dependendo da realidade de cada município. Por exemplo, em Maracanaú, essa questão não é necessidade. Por quê? Porque já há uma lei municipal que garante isso. Então, o próprio prefeito, já juntamente com os seus vereadores, fizeram uma lei que já garante isso para os agentes comunitários de saúde, o que foi superado. Agora, a gente sabe que existem outros municípios que isso ainda não aconteceu. Então, nesse sentido, essa jurisprudência, ela pode ajudar nesse sentido para os colegas que querem pleitear essa questão, essa demanda. Ok, doutor Marcelo. A gente faz essas explicações, mas a gente também entende que muitas vezes o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, ele tem uma dificuldade de entender todo esse processo, né, que o senhor colocou aqui em breves palavras, né, resumidamente, como é que tudo se deu. E aí tem algumas palavras do jurídico, o juridiquês, que faz com que as coisas fiquem ainda mais difíceis da gente compreender. Por exemplo, o senhor falou que a ministra Rosa Weber, ela tomou uma decisão monocrática. Eu queria que o senhor explicasse para os agentes de saúde o que é essa decisão monocrática, se ela poderá, em outro momento, esse processo retornar ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a decisão foi monocrática, e aí tente explicar melhor para os agentes que estão nos assistindo hoje o que é essa decisão monocrática da ministra Rosa Weber e se isso poderá, por ter sido de forma monocrática, retornar ao Supremo Tribunal Federal, essa discussão. Perfeito. Em primeiro grau, quando uma decisão é tomada em primeiro grau, é apenas um juiz, né? E aí, quando ele vai para um tribunal, já não é mais um juiz, é um desembargador, que é um juiz, mas ele está em segundo grau. Então, o desembargador, ele pode tomar algumas decisões que nós chamamos monocraticamente, que é sozinho, mas ele precisa da turma dele. Então, cada tribunal, ele tem as turmas, é composto por uma determinada quantidade de desembargadores, e eles se subdividem em subturmas. Para quê? Para dar mais vazão aos processos. Então, no STF, não é diferente. São 11 ministros, eles têm as subturmas, né? Que são compostas por alguns ministros. Nesse sentido, o que acontece? É o mesmo exemplo que aconteceu no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O desembargador relator recebeu o processo, fez a decisão monocrática, que foi o entendimento dele pessoal naquele primeiro momento,
Em seguida, foi para a turma, no caso lá, a segunda turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A turma analisou o voto dele e fez o quê? Acompanhou. E aí, por unanimidade, manteve a sentença de primeiro grau. O que pode ocorrer no STF da mesma forma? A ministra olhou, ela deu o voto dela monocraticamente, entendendo que nem é matéria para o STF. E aí pode ser que vá para a turma, e lá a turma também denegue da mesma forma, acompanhe o voto da ministra, que eu acho que é o que mais se aproxima da realidade. Por quê? Porque, observe, o juiz de primeiro grau decidiu, o tribunal não reformou em nada. O STF, a ministra sequer recebeu, porque ela já entendeu que nem é matéria infraconstitucional. Isso está no voto dela. Ela entendeu que, de fato, já foi resolvido pelos tribunais inferiores, né, de segundo grau. Nesse sentido, nós acreditamos que a mudança de voto no STF, ela é difícil que ocorra, né, pelo conjunto probatório fático que está lá no processo. O voto do desembargador relator do Tribunal de Justiça foi muito técnico, foi muito incisivo em tudo aquilo que nós já havíamos desenhado, que a Conat vem defendendo ao longo do tempo. Que, de fato, é um incentivo. E não se confunde com o 13º, que a verba, de fato, é repassada do Ministério da Saúde direto para o município para ser utilizada pelos agentes comunitários de saúde, para os próprios agentes comunitários de saúde. Então, não há que se confundir nisso. E, de forma muito concreta, o desembargador do Tribunal de Justiça relatou isso no seu voto, e o acordo foi unânime. Então, presidente, é muito difícil que ocorra uma mudança nesse sentido. Tá, entendi. Então, a ministra Rosa Weber tomou uma decisão isolada, vamos dizer, só dela, né? E que depois isso poderá, sim, voltar à tona para ser revisto por uma turma do STF, né? Ok, só para a gente entender, pessoal, porque ele fala monocrática, e ele fica, o que é monocrática? Às vezes eu sei, mas você não sabe. E aí, se você não sabe, fica difícil o entendimento, né? Então, é bom que a gente, nós não somos do direito, da área do direito, porém a gente possa, de certa forma, ter um entendimento, né? Que são, assim, essas burocracias mesmo. Eu entro na justiça aqui no município, e o município pode recorrer para o Estado, e o Estado pode recorrer para a decisão lá no Supremo Tribunal Federal. Não é isso, doutor? Agora, também é muito importante, presidente, frisar a questão do tempo, porque às vezes as pessoas chegam para mim, para os colegas advogados, assim, e o processo demora quanto tempo? Isso é uma pergunta que, infelizmente, nós não conseguiremos responder, porque, entenda, esse processo ele é datado de 2014. A decisão da ministra ocorreu em dezembro de 2022. Quantos anos? Então, é significativo a quantidade de tempo, né? Vamos fazer a conta? 2014 para 2022, 9 anos? 8 anos. 8 anos de tramitação, né? E não de tramitação, e ainda não está concluso. Você perguntar hoje ao doutor Marcelo, a companheira lá de Paraupebas, que entrou na justiça lá em Belém do Pará, ela já recebeu esses valores referente à parcela extra adicional desde 2014? De fato, a obrigatoriedade do município de cumprir ainda não aconteceu, porque não aconteceu aquilo que nós chamamos de transitado em julgado. E o que é transitado em julgado? É quando já não cabe mais recurso algum. Foi feita uma decisão, passou um tempo, não houve nenhum tipo de recurso, e aí sim, daí não caberia mais nada, e seria o que nós chamamos de transitado em julgado, quer dizer, não caberia mais recurso. No caso de Paraupebas, ainda não houve a expedição dessa certidão nos autos. Então, é preciso aguardar para que, se o município não recorrer mais de forma alguma, aí sim, o tribunal e o juiz de primeiro grau ele vai emitir uma certidão, nós chamamos de certidão de transitado em julgado, que não caberia mais recurso. Aí, havendo essa certidão, de fato, se o município não pagar, a companheira lá de Paraupebas vai entrar com o que nós chamamos de uma ação de execução, para que assim, obrigue o município a cumprir o que de fato, porque ela cobrou uns atrasados em relação a isso, porque segundo a peça processual, ela nunca recebeu.
Ok, doutor Marcelo. Outra palavra que foi dita aqui, que eu acho importante explicar para os agentes comunitários de saúde e endemias que estão nesse momento assistindo a nossa live, e são apenas, ó, só para vocês terem ideia, nós estamos com 793 pessoas participando simultaneamente nesse momento. Mas durante a semana, ainda outros colegas irão assistir essa live, porque ela fica gravada na rede social da CONAC. Então, é importante que a gente também esclareça alguns termos para que haja algum entendimento. Por exemplo, o senhor falou em matéria infraconstitucional. Perfeito. O que significa uma matéria infraconstitucional, doutor Marcelo? Rapidamente, no nosso ordenamento jurídico, nós temos a Constituição, que é a lei máxima. É ela que vai nos dizer qual é o que nós devemos seguir de obrigatoriedade. E abaixo da Constituição, nós temos as leis que nós chamamos de leis infraconstitucionais. Por exemplo, o Código Civil, o Código do Processo Civil, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, tudo isso está abaixo da Constituição porque ela não pode ir contra. Então, digamos assim, trocando em miúdos, quem manda mais? É a Constituição. A Constituição manda em tudo. Se alguma norma que for feita de forma, por algum deputado, algum vereador, algum prefeito ou governador que vá ferir a Constituição, essa lei já não pode existir. Nesse contexto do processo da companheira de Paraupebas, quando o senhor fala de matéria infraconstitucional, que eu acho que foi isso que a ministra Rosa Weber se referiu, ela estava falando exatamente da portaria do Ministério da Saúde, que determina o repasse para os municípios? Perfeitamente. Por quê? Qual é a função principal do STF? O STF é o guardião da Constituição. Então, se há algum movimento, algum problema que vá ameaçar, ferir a Constituição, o STF vai lá e vai interpretar, vai dizer, epa, isso aqui a Constituição diz que é assim e tem que ser assim. No caso concreto aqui de Paraupebas, o que foi que a ministra lá, trocando em miúdos, falou? Disse, olha, não é matéria que vai ferir a Constituição. Por quê? Lá, infraconstitucionalmente, ou seja, pela legislação utilizada pelo Ministério da Saúde e já colocada no processo, não cabe aqui o STF. Tanto é assim que o Ministério Público de Paraupebas, ele, no dia 21 de março, ele fez uma petição, um processo dizendo que não tem interesse. Quer dizer, não interessa ao Ministério Público de Paraupebas ingressar nos autos, porque para ele já está muito pacificado. Então, não há interesse dele. Você pode, os colegas advogados, no dia 21 de março, foi a decisão lá do MP nesse sentido. Então, assim, é algo que é muito concreto. Muito concreto. Tanto é que a ministra disse isso, olha, já foi resolvido. É como se dissesse, lá no tribunal já foi resolvido, então não cabe vir para cá, não. Já está resolvido lá. Mantenha-se a decisão do Tribunal de Primeira Instância. É isso que eu estou Marcelo? E negou subir para o STF. Tranquilo. A outra palavra que o senhor falou, e eu acho interessante a gente também dialogar sobre ela, é a questão da jurisprudência. Porque aí eu acho, doutor Marcelo, que agora, com essa palavra que o senhor vai nos explicar, e aí o senhor já pode dar continuidade da sua fala, é o grande quê desse processo, no que ele vai ajudar a todos os agentes de saúde do Brasil, não só a companheira lá de Paraupebas, mas essa palavra jurisprudência que o senhor vai explicar, acho que vai dar abertura para todos os agentes de saúde do Brasil a poderem requisitar o seu direito à parcela extra adicional que o Ministério da Saúde passa aos agentes de saúde no final de cada ano. E que também passa não só aos agentes de saúde, aos agentes de combate às endemias, através da Secretaria de Vigilância e Saúde, também a parcela extra adicional. Por favor, doutor Marcelo. Muito bem. O que seria uma jurisprudência, trocando em miúdos, seria o seguinte, em algum local do Brasil, um tribunal recebeu uma demanda, analisou o processo similar e decidiu de uma forma. Ora, o que é que muitas pessoas querem no Brasil? Saber em relação à questão dessa parcela adicional. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará se debruçou sobre a matéria, analisou e disse o quê? De fato,
tem direito. O que acontece? Eu posso, em qualquer local do Brasil, dizer, ei, ingressar na justiça em primeiro grau, que é o que ocorre inicialmente. Juiz, esse meu direito, ele é um direito que ele já é certo. Tanto é que já tem uma decisão favorável. Lá no tribunal, os desembargadores analisaram e viram que, de fato, eu tenho esse direito. Então, já abre aí um precedente. Diz, opa, peraí, então já analisaram e, de fato, há um direito. Não é obrigatório que o juiz de primeiro grau ele acompanhe o que foi dito pelo Tribunal do Estado do Pará. Mas é um fundamento. Desembargadores, por unanimidade, numa turma, decidiu dessa maneira. Não foi só um juiz, foram uma turma de desembargadores. Então, nesse sentido, é muito importante analisar, porque, a grosso modo, até para que nós possamos entender, apesar do entendimento do juiz ser livre, porque ele tem o livre-arbítrio para poder interpretar a norma e dar a decisão dele. Mas os juízes, de modo geral, eles observam o que está sendo decidido pelo Brasil afora. E qual é o entendimento, de fato, porque a legislação é muito dinâmica. Então, eles observam essa questão da jurisprudência, porque isso vai trazer um entendimento de como é que está sendo decidido as questões do Brasil afora. Isso é muito importante, é sempre observado pelos magistrados de forma geral. Então, a jurisprudência que está se gerando agora, com essa questão, abre precedente para todos os outros estados, todos os outros municípios, fortalecerem a defesa desse direito, não é isso, Tomás? Ajuda muito para os colegas advogados, para que eles possam utilizar essa jurisprudência e aí ajudar na construção das peças processuais no intuito de pleitear esse direito. Fundamentar melhor. De forma mais embasada, exatamente. Ok. Pessoal, essa discussão ela é tão importante que nós estamos fazendo ela em torno dessa provocação que foi feita ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal, através de uma companheira lá no estado do Pará, doutor Marcelo. Mas nós também temos uma outra matéria referente a nós, agentes de saúde, que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, já está com uma sessão marcada para deliberar sobre, que é a questão que veio de Salvador, na Bahia, um questionamento sobre a aplicação do piso salarial nacional. Nesse aspecto, a decisão que está sendo tomada, ela não é monocrática, já visto que já tem um processo instaurado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. E essa matéria, ela vai a julgamento agora em abril, se não me engano. 19. Dia 19 de abril, o Supremo Tribunal Federal vai estar dando o seu veredito em relação a essa provocação que foi feita por um agente comunitário de saúde lá em Salvador, na Bahia, em relação ao piso salarial nacional. E aí tem uma diferençazinha, que aí eu queria que o doutor Marcelo, enquanto advogado da Confederação Nacional, colocasse, e já deixar claro aos agentes de saúde do Brasil inteiro que essa matéria no STF sobre o piso nacional, a Confederação se habilitou nos autos do processo como um terceiro interessado, porque essa matéria ela poderá ou não, prejudicar todos os agentes de saúde do Brasil. E eu queria que o doutor Marcelo desse uma pincelada sobre isso, porque nós vamos estar indo ao Supremo Tribunal Federal para sentir a quantas andas, essa situação, e nós vamos fazer uma live específica sobre essa questão. Essa daqui está sendo boa, porque nós já estamos sabendo o que é uma decisão democrática, o que é uma matéria infraconstitucional, que eu acho que não é o caso dessa segunda agora, o que é uma jurisprudência, como se comporta o STF. Então, tudo isso é importante para a gente poder entender melhor essa segunda questão, que é muito mais, vamos dizer assim, importante e delicada para os agentes de saúde de todo o Brasil. Nós não estamos falando simplesmente do direito de uma parcela extra
do piso nacional. Nós estamos nessa outra matéria falando do próprio piso, do direito ao piso. Então, doutor, dá só uma pincelada, porque isso vai ser matéria de uma próxima live da Confederação Nacional. Perfeito, presidente. O que ocorre nessa de Paraupebas, a ministra não aceitou o recurso. Houve um recurso extraordinário, a ministra não aceitou e negou. E aí, no caso dessa outra, que está com a sessão marcada, foi aceita, e aí ela foi aceita como repercussão geral, né, que pode gerar efeitos para todos. Nesse sentido, já houve o voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, todos já estão sabendo. É o Xandão? E aí ele, segundo o voto dele, ele opta para que, de fato, o piso ele seja como colocado ali de forma integral, né? Porque lá na Bahia é como se o valor dos adicionais fosse todos incorporados como a remuneração. E aí a Bahia alegou que, de fato, ela já paga mais do que o piso, porque somam todas as gratificações. A Bahia, que o senhor diz, é a gestão de Salvador. Salvador, perfeito, Salvador. E aí nós até já explicamos um pouco sobre isso nas lives passadas, mas nós vamos trazer de forma mais minuciosa, porque a gente sabe que é algo sensível, e os agentes de saúde gostam das informações de forma bem clara e, assim, minuciosas, para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, nesse sentido, o que ocorre? Já houve o voto dele nesse sentido, dizer que, de fato, é contra o que a categoria entende que é correto, e aí a sessão já foi marcada, desmarcada, e agora foi marcada para o dia 19/4/2023, presidente. Dia 19/4/2023, todos os agentes de saúde do Brasil, os 400 mil, têm que estar antenados ao STF para saber, de fato, qual vai ser o desenrolar desse processo que foi provocado por um agente de saúde lá de Salvador, na Bahia, e que teve toda essa mesma tramitação, primeira instância, recorreu, segunda instância, recorreu, STF. A diferença é que, nesse caso, o STF reuniu-se para dar o julgamento, porque, nesse aspecto, é o meu entendimento, doutor Marcelo, não é uma matéria infraconstitucional, ao contrário, é uma matéria constitucional e o STF tem a prerrogativa de analisar e dar o seu veredito em relação a isso. Isso é perigoso, porém, eu digo sempre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos esperar que o STF julgue essa matéria e leve em consideração que hoje, independente do piso nacional regulamentado em 2014, nós temos uma outra emenda à Constituição brasileira que foi votada e aprovada em 2022, maio de 2022, que é exatamente a nossa emenda constitucional 120, que define outros valores para o piso nacional. Espero que essa matéria da emenda constitucional 120, ela nos salve dessa situação, caso o STF delibere que a nossa emenda constitucional lá atrás, o piso em 2014, o piso em 2018, eles sejam inconstitucionais. Então, assim, a gente vai ter que doutor Marcelo, entrar dentro desse processo, se inteirar das minúcias desse processo, para a gente poder transmitir aos agentes de saúde e endemias o que é que isso significa, quais os riscos que a gente corre, ou se a gente, de fato, vai ser, como diz aqui no Ceará, salvo pelo gongo, tá certo? Porque é justiça, pessoal. Ninguém sabe o que é que se passa na cabeça de um juiz, ninguém sabe o que é que se passa na cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Existem coisas que um tem um entendimento de um jeito, outro entende do outro,
e aí eles se reúnem para dar os pareceres dele. Nós já temos alguns votos nesse processo. O Alexandre de Moraes já deu o voto dele, ele é o relator. Ele votou contra a nossa matéria e a gente já se preocupa a partir daí. Então, vamos continuar acompanhando para que a gente possa, de fato, em abril, dia 19, se Deus quiser, se encerre no dia 19, porque isso aí às vezes posterga e dura dias, meses, anos, né? Que a gente possa tranquilizar os nossos agentes de saúde do Brasil e se tranquilizar enquanto Confederação Nacional. A gente não lutou tanto, a nossa vida entregue a essa luta, para a gente avançar tanto e, de repente, por uma provocação de um agente de saúde, a gente perca todo o direito conquistado até aqui. É importante dizer, presidente, que nós entramos com um pedido, a CONAX, ela está habilitada para ser interessada, nós entramos com um pedido para que a sessão fosse presencial, porque nós entendemos que presencial ajuda muito no sentido de explicar de forma mais clara as minúcias, as lutas dos trabalhadores, dos agentes de comunidade de saúde, e a gente fala de endemias, que tanto fizeram e fazem por esse Brasil. Então, presencial, nós acreditamos que seria algo mais caloroso nesse sentido. Mas tivemos a informação de que foi negada e a audiência será virtual, né? E aí, mas assim, vamos lutar, vamos à luta. É isso aí, pessoal. São precisamente 18 horas e 46 minutos. Nós estamos com 988 pessoas presentes. Nós chegamos a 1.000, batemos aí alguns recordes. E eu queria citar aqui, para o conhecimento de todos, os estados que estão presentes conosco nesta noite. Nós temos aqui os companheiros da Paraíba, do Piauí, do Pernambuco, de Mato Grosso, do Paraná, do Maranhão, do Ceará, da Bahia, do Pará, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de Tocantins, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, de São Paulo, de Santa Catarina, de Goiás, do Amazonas, de Sergipe e do Acre. Se eu tiver deixado de citar algum estado, por favor, nossos assessores, observem aí no chat, se pronunciem aí, por gentileza, para que a gente registre. Mas eu posso perceber que nós estamos com quase todo o Brasil presente dentro dessa live, uma live importantíssima, onde o doutor Marcelo, nosso jurídico da Confederação Nacional, faz esclarecimentos a respeito dessa matéria do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente da ministra Rosa Weber, ela que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, que se manifestou a respeito desse processo, que nasceu lá em Paraupebas, no estado do Pará, né, em 2014, e só agora, em 2022, mais precisamente em 9 de dezembro de 2022, a ministra se manifesta a respeito, reafirmando que fica acertado o direito que foi deliberado lá na primeira instância em Paraupebas, né? Isso é importante dizer que isso gera-se uma jurisprudência, que todos os processos que possam estar tramitando em qualquer instância, aí no seu estado, aí no seu município, o seu jurídico poderá utilizar dessa jurisprudência para fortalecer o processo que esteja tramitando, ou para aqueles que ainda vão ingressar com algum processo provocando a justiça na questão desse direito. Nós vamos ganhar porque a ministra Rosa Weber deferiu que lá mantenha-se o que o tribunal de primeira instância disse. Isso não é uma garantia, mas fortalece, né, doutor Marcelo? Fortalece a peça jurídica construída pelos advogados aí no Brasil. A gente sabe que tem muitos, não é só essa questão da ministra Rosa Weber, não. Tem vários tribunais se manifestando a favor, outros contra, inclusive tribunais de contas, viu, doutor Marcelo? Tribunais de contas de Estado se manifestando contra, outros a favor.
e a gente pode estar fazendo essa pesquisa para que a gente observe se na maioria é negando o direito ou se na maioria é favorecendo o direito. Espero que a gente tenha esclarecido a questão aos agentes de saúde. Sei que em uma live de duração de 1 hora, né, é difícil que a gente esclareça 100%. Ainda vão continuar algumas dúvidas, mas uma coisa eu posso dizer a todos nós. Nós estamos ainda com 970 agentes de saúde e endemias presentes nessa live. 2 coisas nos tranquilizam. Uma, que é a principal, a maior de todas, é que Deus está no comando das nossas vidas e das nossas lutas. A gente faz o embate, a gente faz as argumentações, as contra-argumentações, mas tudo é debaixo da permissão de Deus. E todas as coisas cooperam, sim, ao bem daqueles que amam a Deus. É a primeira coisa. E a segunda coisa, que também é muito importante, é que você, agente de saúde, você, agente de combate às endemias, você tem uma organização respeitadíssima em todo o Brasil, que se chama CONATS. Hoje, essa entidade tem abertura em todos os espaços políticos do Brasil, Congresso Nacional, ministérios, e agora nós vamos se aproximar também do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa conseguir manter os direitos que nós conquistamos até aqui. Para isso foi muita luta, foi muito empenho, foi muita dedicação, e precisa continuar sendo assim. Por isso eu digo a você, prepare-se para estar em Brasília, engrossando as fileiras da Confederação Nacional CONATS, atendendo o chamamento da CONATS, para estar em Brasília, para a gente continuar a nossa luta de manter os direitos já conquistados e ainda mais avançar daqui para frente. Aguardem o chamamento da CONATS, a legítima representação da categoria a nível de Brasil. Contra fatos não existe argumentos. Queria encerrar, né, passando a palavra ao doutor Marcelo para fazer suas considerações finais e a gente entrar nos finalmente da nossa live, que ainda continua com 960 agentes de saúde e endemia de todo o Brasil presentes nessa noite de hoje, nessa noite de terça-feira, último dia do mês de fevereiro de 2023. Doutor Marcelo. Presidente, eu quero mais uma vez aqui agradecer pela oportunidade. De fato, o tempo é exíguo, né? Então, dentro de 1 hora não tem como explanar um processo de grande monta como esse, com todas as suas especificidades. Mas eu espero que nós tenhamos conseguido atingir o objetivo, que é tranquilizar os agentes e explicar de forma concreta o que de fato aconteceu e como está o processo. Mas nós nos colocamos aqui à disposição para sempre que a CONATS precisar, estamos aqui para ajudar o que for necessário. Muito obrigado a todos, um ótimo descanso. É isso aí, meus queridos. Mais uma vez, agradecer a você que dedica um tempinho para vir aqui dialogar conosco a respeito de assuntos que podem mudar a sua vida profissional, que enriquecem, enquanto profissional, agente de saúde e endemias, que faz toda a diferença na vida do cidadão brasileiro. E dizer que a luta continua não é fácil. A gente precisa, por demais, o apoio de todos vocês. A gente precisa muito desse apoio, seja de forma virtual, seja de forma presencial, mas o apoio de vocês é fundamental para que a gente continue com essa mesma garra, com essa mesma disposição de continuar lutando. Confesso a vocês que tem horas que a gente quer entristecer, quer fraquejar, mas quando a gente recebe um WhatsApp vindo do rincão mais distante do nosso país, dizendo: presidente Hilda, nós estamos com a CONATS, nós estamos com você, Deus te ilumine, Deus te abençoe.
a gente levanta a cabeça e se enche de energia positiva e continua a nossa luta. Então, é disso que a gente precisa, do apoio, do carinho, da compreensão, né, para que a gente continue a nossa luta, que não é só por mim, que não é só pelos diretores da CONAX, mas é por cada um de vocês que aí estão e aqueles que porventura não estejam. Quero agradecer aqui os nossos assessores, colaboradores, a Kesley, que está organizando essa live lá em Tobias Barreto, em Sergipe, o nosso companheiro David, que está aqui no bastidor, aqui dentro dentro desse espaço aqui que a gente realiza, né? Nosso estúdio aqui, o Jailson, que está aqui coletando, todo mundo que está presente na live de hoje, e claro, o doutor Marcelo, que tem feito com muita eficiência o seu papel de jurídico dessa Confederação Nacional. Aguardem notícias, nós vamos ter notícias fresquinhas para vocês na próxima semana. Coisas boas, aguardem e confiem. Continue em oração para que Deus continue sempre no comando das nossas vidas, da nossa vida. Boa noite, né, doutor Marcelo? E a união faz a força! Tá. Aqui, doutor Marcelo, a mão é essa outra. É a outra. A união faz a força. Valeu, Conar!